Hernanzito, vamos voltar a falar de bola rolando? Bola rolando e bastidor também, que daqui a pouco tem bastidor também do Vasco. Mas Vasco e Galo, hein, gente? Vamos ver aí como é que foi essa partida ontem. O Galo que abriu o placar, mas assim não deu tempo nem de respirar. 36 segundos, 39 segundos. Gabriel Menino já foi lá e plau, bola na casinha. Mas a vida do atleticano não é fácil nunca, né? Depois o Vasco acabou empatando, foi um golaço, né? Mas depois acabou ficando no empate. Os dois times tiveram mais oportunidades, o Biel perdeu uma chance clara, o Coutinho também, mas acabaram ficando no empate aí, Hernanzito. Foi um jogo que teve esse gol rápido e o Vasco depois buscou o empate, né? São Januário, como sempre, lotado e é um caldeirão que muitas vezes é apoio e pode virar pressão. O Vasco até que tentou e poderia ter buscado a vitória, né? Teve chance para isso, né? Criou chances para isso. Me parece que o Atlético está buscando já uma volta ao eixo ali, quando estava desequilibrado, voltar a ter boas atuações. E aí foi marcado o pênalti, né? Depois da consulta, o VAR, acho que foi pênalti mesmo, indiscutível. E o Verratti marca. Um dos artilheiros aí do Brasileirão. Mas foi um jogo legal, um jogo bacana de acompanhar. Eu vi partes depois, né, de melhores momentos, mas teve chances lá e cá. Um jogo bom. Acho que o empate acabou ficando de bom tamanho pelo que os times criaram, mas em termos de resultado não tão bons assim nem para o Atlético e muito menos para o Vasco, né? Nem para um lado, nem para o outro. A gente consegue ver a tabela aí? Será que a gente consegue colocar a tabela do Brasileirão? Que o Galo poderia ali ter ficado um pouco mais tranquilo na tabela, está em 10º, poderia ter subido um poupouquinho, mas assim, pelo menos está na primeira página aí com 24 pontos. E o Vasco numa situação complicadíssima, né, gente? Está na zona do rebaixamento, na 17ª colocação com 16 pontos. Empurraria o Vitória, né? Empurraria o Vitória para a zona do rebaixamento, lembrando que o Vasco tem dos times que estão ali embaixo, né? O Sport está muito embaixo, o Juventude também. Estou falando do Fortaleza para cima, que tem menos jogos, né? Então isso é um bom sinal que você tem a possibilidade de se distanciar. E já são 5 jogos sem vencer aí para o Vasco, né, no Campeonato Brasileiro. Então é uma situação complicada, precisa sair aí da zona da degola, porque a gente já está chegando à metade, né? É verdade, alguns times... aquele fim de turno com asterisco, né? Alguns times já têm 19 jogos, outros ainda não. Ficou tudo muito bagunçado com a parada para o Super Mundial, mas estamos chegando à metade do campeonato, então é importante aí dar uma resposta. Agora, Hernan, falando de bastidor, João Vitor. Boa essa. João Vitor, né, um jogador muito questionado pela torcida do Vasco. Não só questionado, mas passou por momentos muito difíceis mesmo, né? De fato, foi desrespeitado em alguns momentos. A torcida cobrou de uma forma muito veemente, falando que questionando o boliche do cara. Enfim, chegou a ser violento o que ele passou. E ele pediu para sair do Vasco? A informação que eu tenho é que sim. Por mais que o Diniz tenha depois na coletiva falado que não era bem por aí e tal, eu tenho sim a informação de que ele deseja sair, tem esse desejo de deixar o clube, muito em função da família, né, que a família acaba sofrendo demais quando tem essas críticas, quando tem essa situação, como ele passou lá naqueles protestos que a torcida foi lá no CT conversar com os jogadores, né? Conversar bem, entre aspas, e começaram a falar dele, tá me bolecha aí, não sei o quê. Enfim, a família acaba se sentindo uma pressão muito grande e aí ele pediu para deixar o clube. Não é do interesse do Vasco que o João Vitor saia. Aliás, eu vi muito termômetro de torcida falando que ele voltou a jogar bem. E é um jogador que a gente viu, ele foi para o Benfica, sai do Corinthians e vai para o Benfica jogando muito bem. É um bom jogador, mas jogar com pressão é difícil, né? Jogar com situações em que, se fosse a pressão só pelo resultado, dentro de campo, aquela coisa toda, é um lado da história, né? O outro lado é quando vai para a família, de fato, quando não está se sentindo à vontade, isso fica muito na cabeça do jogador e atrapalha no dia a dia do trabalho. Pesado, né? Pesado, É muito pesado. E eu vi até alguns
portais que cobrem o Vasco noticiando que existe a possibilidade de chegar uma proposta para o jogador, né? Então, aí vai, claro, vai estar na mão muito do presidente Pedrinho, do próprio Fernando Diniz, e o jogador já expressou o seu desejo. Então, vamos ver aí nos próximos dias como é que vai ficar essa situação. A gente vai acompanhar, porque todo mundo, de uma forma geral, tem normalizado muito esse tipo de violência, né? Para mim, o que o João Vitor passou foi, sim, um tipo de violência, foi pesado. E aí a gente vê, né, o que aconteceu no esporte, o que aconteceu no Palmeiras, esse atentado na academia de futebol, um absurdo completo, mas essas cenas vão se repetindo e a gente vai achando tudo normal. Então é pesado sim, não à toa, né, o desejo do João Vitor de deixar, pensando muito na família. A família sofre muito quando isso acontece, então a gente vai acompanhando essa história.